texto. A expressão é a seguinte: portanto, visto, Hebreus 2, de 14 a 15, portanto, visto que os filhos compartilham de carne e sangue, ok? Compartilham de carne e sangue, ele também participou das mesmas coisas, para que pela morte destruísse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que estavam sujeitos à escravidão durante toda a vida, por medo da morte. Olha só que texto que nos leva a pensar sobre algumas questões muito preciosas. Se nós formos lidar com o texto todo, ou seja, o capítulo 2, você vem e você vai entendendo de que o escritor bíblico, o Espírito Santo, começa a mostrar a superioridade de Cristo em relação aos anjos. E nessa relação, nesse trabalhar do entendimento sobre o que Cristo sofreu, o que Cristo se colocou à disposição de sofrer para que nós pudéssemos ter uma esperança de salvação, é contrário, é diferente daquilo que os anjos fizeram e fazem, porque os anjos foram colocados a serviço da igreja do Senhor, a serviço dos santos, como diz a palavra. E dentro desse contexto, ele traz esse texto onde que ele diz assim, ele coloca a questão da morte como algo que traz para as pessoas um medo durante a vida. A própria palavra diz isso. Mas é interessante a gente pensar que a morte, a gente poderia colocar da seguinte maneira: a morte, ela é um produto, eu queria que você ouvisse bem isso, ela é um produto de uma ação não de Deus, mas de uma ação de Satanás. Porque quando Satanás ele tenta Adão e Eva, Deus falou para eles assim: olha, eu vou falar uma coisa para vocês, vocês não comam desse fruto, não toquem nessa árvore, para que vocês não morram. Porque o meu projeto para vocês não é a morte, o meu projeto para vocês é vida eterna, é uma experiência eterna comigo. E a morte, ela entra como esse entre aspas, que Satanás ele coloca no projeto de Deus. Não que ele tenha autoridade para fazer isso, mas foi uma permissão de Deus por conta da liberdade que ele deu a Adão e Eva para uma questão de escolha. E a morte, então, vem como resultado dessa ação de Satanás, e o diabo gostou, porque foi a única vitória que ele conseguiu. Foi a única coisa que ele pode dizer assim: eu consegui contra a humanidade isso aí, é colocar a morte na experiência deles. Por isso que a palavra de Deus diz que ele veio para matar, roubar e destruir. Então ele gostou disso, ele gosta de matar relacionamentos, ele gosta de matar sonhos, ele gosta de ver as pessoas perdendo a sua própria história, ele gosta de ver as coisas sendo abortadas, ele gosta de ver essa dor, esse sofrimento, esse medo da morte. Quanto mais medo da morte nós temos, mais nós agradamos o coração de Satanás, porque ele fala assim: é isso mesmo que eu quero que vocês sofram, eu quero que vocês sofram medo. Por isso que a palavra de Deus ela nos traz a expressão dizendo assim que o poder da vida e da morte está nas mãos do Senhor. O diabo ele se agrada porque ele tem isso como o único trunfo dele, como se fosse uma grande vitória para ele, mas ele esquece que quem dá a última palavra sempre é o Senhor. E aí no texto que nós temos, o escritor ele fala exatamente disso, que aqueles que estavam sujeitos ao medo da morte poderiam vencer esse medo. E eu fiquei pensando e refletindo sobre essa experiência de libertação do medo, porque aqui no texto nós vemos basicamente essa obra de Jesus trazendo tanto a destruição do inimigo quanto também a libertação do medo. Eu fiquei pensando em algumas questões que nos ajudam a nos livrar do medo da morte. Aqui é uma palavra para a igreja, uma palavra para você que é crente, é uma palavra para você que um dia entregou seu coração a Jesus e se tornou discípulo de Jesus. A primeira coisa que eu vejo que é importante para que esse medo não nos domine é manter os nossos olhos, a nossa mente e o nosso coração nas verdades do evangelho da salvação. Olha só como é que começa o capítulo 2. Eu queria que você mantivesse a sua Bíblia aberta e acompanhasse
o pensamento bíblico. Diz assim: pois é necessário, capítulo 2, verso de 1 a 4, diz assim: por isso é necessário atentarmos mais ainda para as coisas que ouvimos, para que nunca nos desviemos delas. Pois se a palavra falada por meio de anjos permaneceu firme, e toda transgressão e desobediência recebeu justa punição, como escaparemos se desconsiderarmos tão grande salvação? Só até aí, eu falei até o 4, mas pode ser até aqui. Ele diz assim: como escaparemos se desconsiderarmos tão grande salvação? Uma das coisas que nós precisamos trazer à nossa mente, irmãos, e manter na nossa mente, nos nossos olhos e no nosso coração, é todo o conteúdo do Evangelho. Nós vivemos um tempo muito perigoso, um tempo que apresenta um lado do Evangelho, um lado muito terreno, um lado muito temporal, um lado muito que atende muito às questões do crente nesse tempo presente, mas para dar à vida uma dinâmica diferente. É como se o Evangelho se tornasse apenas uma varinha de condão para fazer a vida ficar melhor, ficar mais legal, ficar mais brilhante, né? Ficar mais exultante. Mas não. O Evangelho, ele traz toda a sua plenitude. Ele traz o nascimento, ele fala do nascimento, de quando nós nascemos no Espírito, mas ele fala também de morte, da experiência da morte, quando ele diz lá que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, quando nós pensamos na vida, nós temos que pensar na morte. Nós não vamos ficar para a semente. Nós não vamos deixar de morrer. Gostaríamos nós de sermos arrebatados, mas nós passaremos pela experiência da morte. E essa experiência, ela não precisa nos transformar medo. Ela pode ser uma experiência falada, ela pode ser compartilhada, ela não precisa ser desconsiderada, mas ela pode ser considerada com maturidade e conhecimento, partindo do Evangelho. Você sabe o que o espírita faz? O espírita, o hindu, eles conversam, o espírita e o hindu, eles conversam sobre a morte com muita liberdade, porque eles falam de uma outra vida após a morte, eles falam de uma reencarnação. Então eles falam com liberdade, porque eles entendem que eles vão voltar para uma outra vida, e nós que temos a verdade em nossas mãos, sabemos da vida eterna, do corpo glorificado, como diz Paulo, muitas vezes nós nos retemos de falar de uma coisa que nós sabemos, que teremos, porque é promessa de Deus. Então a promessa de Deus não é só uma vida boa, não é só uma vida próspera, não é saúde, não é cura, não é só libertação, mas é a transformação da nossa identidade. Nós nos tornamos pessoas que passarão a viver a eternidade com o Pai, e isso já começa agora. Ou seja, a morte não rouba de nós a vida. A morte, ela apenas tira de nós, nos tira desse corpo presente, mas ela não rouba de nós a vida. Então nós precisamos manter os nossos olhos e a nossa mente e o nosso coração no conteúdo do Evangelho. Precisamos fazer isso. Por quê? Porque senão nós nos perdemos nos sentimentos, no medo, na angústia, na insegurança, na incerteza. Nós vamos nos perdendo. E daqui a pouco nós estamos reagindo igualzinho uma pessoa que não tem esperança. Nós estamos reagindo igual uma pessoa que não sabe o que vai acontecer com ela. É como se nós falássemos assim para uma pessoa que é crente em Jesus: se você morresse hoje, para onde você iria? Ah, não sei, se Deus quiser eu vou para o céu. Ou seja, sem nenhum conhecimento do conteúdo do Evangelho. Na verdade, quando nós partirmos dessa vida, diz a palavra: bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor, porque quem morre no Senhor morre, como diz a palavra, bem-aventurado. E bem-aventurado é muito mais do que feliz. Esta não só sensação, mas esse sentimento de plenitude, de felicidade por ver as coisas completas. Então, quando nós morremos em Cristo, ou quando nós morrermos, nós morreremos felizes e não tristes, e não tentando sair daquela experiência, não, convictos e conscientes daquilo que está acontecendo com cada um de nós. E o Evangelho fala isso. Então, se nós colocarmos isso na nossa mente, irmãos, o nosso medo da morte,
ele será eliminado. Uma coisa que é importante a gente lembrar é de que quando a gente elimina o medo de alguma coisa, aquilo passa a não mais nos escravizar. E aquilo que não nos escraviza, não nos oprime. Aquilo que não nos escraviza, a gente pode falar com liberdade, a gente pode testemunhar de esperança. A gente pode viver a esperança genuína e verdadeira por acreditar, por crer, por aceitar aquilo que o Evangelho fala. Não é uma questão de sentimento. A morte ela pode causar um sentimento ruim, mas é uma questão de consciência. É saber o que o Evangelho diz e crer no que o Evangelho diz e se alicerçar no que o Evangelho diz, porque a palavra de Deus ela é muito clara sobre a nossa experiência de vida eterna. Diz a palavra de Deus que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É a grande promessa do Evangelho. E essa vida eterna ela tem que nos dar a paz, esperança em qualquer momento. Agora, quem não tem esperança, irmãos, aí sim, tem que se desesperar, porque a morte, ela lança a pessoa para um momento muito ruim, para uma experiência muito ruim, né? Uma eternidade muito ruim. E é isso que nós temos que dizer para as pessoas. Há esperança para a morte. Então, se nós mantivermos os nossos olhos, nossa mente, nosso coração nas verdades do Evangelho da salvação, venceremos o medo da morte. Uma outra coisa que nós precisamos colocar em nossa mente é não validar as investidas do diabo. No versículo 14 ele diz assim, pela morte, portanto, visto que os filhos compartilham de carne e sangue, ele também participou das mesmas coisas para quê? Olha só para quê. Para que pela morte dele na cruz do Calvário, ele destruísse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Então veja só, irmãos, vejam só. Olha o que a Bíblia diz. Primeiro, uma das coisas que a Bíblia diz que é muito forte aqui é que o diabo tinha o poder da morte. Por quê? Porque na cruz, segundo Colossenses capítulo 2, o diabo foi destruído. E aqui ele também fala em destruir. Ele destruiu aquele que tem o poder da morte. Então o diabo ele continua agindo, mas o poder que ele tinha foi destruído na cruz. Eu não posso validar uma coisa que já não tem mais valor. Eu não posso dar tanto valor para o diabo como se ele tivesse ainda toda a autoridade sobre a minha vida. Eu jogo por terra o evangelho de Jesus quando eu dou muita validade para o diabo, quando eu fico validando as coisas e dizendo que ele fez, que ele faz, que ele vai destruir, que ele vai oprimir. E é gente que lança maldição, é pastor que lança maldição sobre crente, é crente que lança maldição sobre outro crente. E nós vamos, muitas vezes, validando algo que já não tem mais valor. A Bíblia está dizendo aqui, a mesma Bíblia que diz que o Senhor vai me curar, que o Senhor vai ouvir a minha oração, e eu valido, eu dou validade. Eu não dou validade para aquilo que a Bíblia também diz, que o diabo ele foi morto, ele foi destruído, e eu dou validade para ele. E toda vez que eu dou validade para ele, eu dou validade às coisas que ele gosta. E ele gosta da morte. Ele gosta de ver você com medo. Ele gosta de ver você falando na sua casa, para os seus queridos, falando para as pessoas que você conhece, que você tem medo da morte. Ele gosta de ver isso. Ele gosta de ver você oprimido. Ele gosta de ver você apavorado. Ele gosta de te ver assustado. Ele vibra com isso, porque todas essas nossas atitudes, elas são um desserviço ao Evangelho. É como se nós estivéssemos falando a Jesus. Jesus é mentiroso. A palavra de Deus é mentirosa. Ela não fala a verdade, porque eu tenho medo da morte, mas a palavra de Deus está dizendo aqui que o diabo que lança sobre nós o medo da morte, ele já foi destruído. Então o problema não está no diabo, o problema está em nós, irmãos. Nós não podemos dar validade a quem não tem valor. O mundo jaz no maligno.
Aqueles que não entregaram a vida a Jesus tem que ter, sim, tem que ser usado, tem que ser, vai ser usado, não é que tem que ser, vai ser usado, vai viver com medo. Agora, nós não podemos, nós somos povo de Deus, nós fomos lavados pelo sangue de Jesus, nós fomos redimidos pelo sangue de Jesus, e não pode ser uma pandemia, não pode ser uma guerra, não pode ser uma opressão, não pode ser uma cruz, nada pode tirar de nós a convicção que o Evangelho nos dá. Porque senão o Evangelho perde todo o seu valor, irmãos. Então, se eu não quero, ou se eu quero vencer o medo da morte, eu preciso colocar na minha mente, no meu coração, e manter os meus olhos firmes no conteúdo do Evangelho. Mas também eu não posso, eu preciso parar de dar validade ao diabo. Eu preciso parar de dar validade a ele. Ou na minha vida, quem cuida é o Senhor, quem me conduz é o Senhor. As coisas erradas se aconteceram, como aconteceu na vida de Jó, foi o toque da mão do diabo, mas com a autorização de Deus, porque Deus tinha um projeto maior para a vida de Jó. E assim nós vemos na história. Então, se a nossa vida é do Senhor ela será. Mas eu preciso dizer isso, eu preciso declarar isso. Eu preciso vencer o medo da morte, não dando validade àquele que adora. Adora nos assustar, adora nos amedrontar, adora colocar em nós medo de um vírus, medo de uma guerra, medo de um assalto, né? É como diz o salmista, que o Senhor vai guardar a nossa casa, e muitas vezes a gente tem tanto medo que a gente nem dormir consegue. Onde é que está o nosso evangelho, o nosso Deus, esse Deus que a gente tanto canta, tanto fala? Mas nesta hora, irmãos, a gente precisa vencer o medo da morte para ajudar a nossa geração que está amedrontada. Tem gente que está amedrontada com esse negócio de que eu vou morrer, ai meu Deus do céu, eu vou perder. Eu vi várias reportagens essa semana, vi uma que me chamou muita atenção, que morreu num dia a mãe, no outro dia morreu a filha, e eu fiquei pensando na família vivendo essa experiência. Ninguém quer isso, eu não quero. Eu não quero ver minha esposa, não quero ver minhas filhas, minhas netas, não quero ver ninguém da minha família morrer com Covid, você não quer também, nós não queremos. Mas, meus queridos, se nós nos deixarmos dominar pelo medo do que pode acontecer, nós nunca vamos desfrutar de uma experiência prazerosa com o Senhor. Porque o mesmo medo que nós temos de sermos acometidos por algo que roube a nossa vida é o medo que acomete o incrédulo. Aí eu pergunto, qual a diferença da nossa fé? Qual a diferença da nossa fé? O que a minha fé está fazendo comigo? Se eu for para eu viver com medo das coisas, né, aí eu estou negando aquilo que eu mesmo digo ter como esperança. E por último, eu quero deixar com você uma palavra do seguinte. Para nós vencermos o medo, nós precisamos nos apegar ao auxílio daquele que se identificou com a gente. Esse texto, irmãos, é que eu não investi em fazer a leitura do capítulo todo, mas tem uma parte aqui que é maravilhosa. Mas eu quero usar o verso 16, que ele diz assim, pois na verdade, ele não auxilia, olha só, na verdade, ele, falando de Jesus, ele não auxilia os anjos, mas sim a descendência de Abraão. Se você for ler Hebreus, eu quero sugerir, essa semana, leia Hebreus como devocional, é um texto precioso. Ele diz lá o seguinte, que os anjos foram colocados a serviço da igreja, a serviço dos santos. E ele diz que Jesus não foi colocado a serviço da igreja, a serviço dos anjos. Jesus foi colocado a serviço da igreja. Então, meus queridos, olha só o que a Bíblia está dizendo. Nós temos os anjos a nosso serviço e nós temos o Cristo que nos auxilia e nos serve, nos abençoa e cuida de cada um de nós. Essa expressão, ela é muito forte porque ela traz essa identificação. E nós não nos identificamos com Cristo morto, nós nos identificamos com Cristo vivo. Por isso que nós não usamos o crucifixo, irmãos. Como nós sabemos de que Cristo não está lá, eu não tenho nenhuma dificuldade, né? Não uso, não tenho, mas eu não tenho nenhuma dificuldade. Porque para mim, a imagem ela não muda o meu pensamento, né? Mas, por que nós não usamos o crucifixo com a imagem do Cristo crucificado? Porque para nós nos identificamos com um Cristo vivo, não com um Cristo morto.
E esse Cristo vivo está dizendo que ele auxilia a descendência de Abraão, que somos nós, igreja de Cristo. Então nós não somos só, e eu preciso dizer isso a você, nós não somos só evangélicos, que por sinal esse nome está desgastadíssimo. Nós não somos só frequentadores da igreja evangélica bíblica de Bauru. Nós não somos só isso, nós estamos na igreja bíblica, nós estamos no meio evangélico, mas nós somos descendência de Abraão em Cristo Jesus. Isso é muito forte. Porque essa descendência nos traz aliança, essa descendência nos traz a presença, essa descendência nos traz a unção dos santos, essa descendência de Abraão nos traz todos os benefícios prometidos a Abraão. E um dos grandes benefícios prometidos a Abraão é o cuidado de Deus, irmãos. Por isso Jesus diz: eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A gente vence o medo da morte, não é parando de falar sobre a morte, e também não é brincando, tá? E de brincar eu posso falar bem, porque eu tenho um temperamento brincalhão, eu gosto de falar, de brincar e tal. Mas não é brincando no sentido de fugir, né? E vamos brincar porque a gente não quer pensar nisso. Não, é falar sério, é conversar sério. É perguntar para o outro: e se você morresse hoje? E se porventura esse vírus chegar à sua casa e alcançar um dos seus, como é que você reagiria? E você perguntar para alguém: e se você hoje for acometido e por uma tristeza você partir, para onde você vai? Você já pensou nisso? Olha, irmãos, que oportunidade tremenda de falar do Evangelho. De conversar sobre a morte com as pessoas, que elas não querem. Elas querem conversar sobre o Corinthians, sobre se o Palmeiras tem Mundial, elas querem conversar sobre o BBB, elas querem conversar sobre a pandemia, elas querem falar do Dória, mas ninguém para falar da morte. Querem falar de tudo, mas ninguém para falar da morte. Então é uma grande oportunidade de você conversar com seu parente, seu filho, conversar com seu tio, conversar com seu irmão, conversar com aquele que está afastado da igreja, conversar com essas pessoas e dizer assim: e se você morrer hoje? Qual a sua esperança? Sabe o que a pessoa vai dizer para você? Não sei. Aí você vai dizer: pois é, eu sei. Mas sabe por que eu sei? Não é porque eu sou melhor que você. É porque a minha mente está no Evangelho. O Evangelho é o que me conduz. A palavra de Deus é que me conduz. E aí você pode falar do amor de Jesus. Tão simples. Você não precisa condenar. Você pode ajudar. Você está mostrando o caminho. Você está mostrando um caminho de esperança. E não existem melhores momentos para se evangelizar do que os momentos de angústia, de dor e de sofrimento. Mas antes de você evangelizar o outro, eu quero perguntar para você: e se você morrer hoje? E se um querido seu morrer hoje? Como será a sua leitura? Ou como é a sua leitura da morte? Como você lida com a morte? Com a possibilidade da morte? Talvez, irmãos, a gente possa, através da nossa caminhada como igreja, ir um pouco além do que todo mundo vai. De pensar um pouco além do que todo mundo pensa. De refletir no Evangelho na sua plenitude. Não só falar que Cristo cura, Cristo salva, Cristo liberta, tudo isso a gente sabe. Mas a questão é viver isso. É viver essa cura mesmo estando doente. É viver a libertação mesmo estando preso. Eu já contei para vocês aqui, e não vou falar muito sobre isso, mas do Viktor Frankl, um judeu temente a Deus, que era um médico, e ele foi levado para o campo de Auschwitz, e a esposa dele foi assassinada por Hitler, pelo exército de Hitler, os filhos dele foram assassinados, e ele, um judeu temente a Deus, foi levado para o campo de concentração. E quando ele foi levado para o campo de concentração, ele fez ele definiu algumas coisas para a vida dele, 5 coisas, eu não vou citar todas, até porque eu não vou lembrar, mas de uma que eu lembro bem, que ele definiu para ele disse assim: eu estou entrando no campo de concentração, mas eu não posso deixar que o campo de concentração entre em mim.
E lá dentro do campo de concentração, ele escreveu uma teoria da psicologia que se chama logoterapia. É a terapia do sentido da vida. E ele tem um livro que tem o tema O Sentido da Vida. Irmãos, é impressionante. Uma vida com sentido. E ele diz claramente que ele encontra o sentido da vida dele na pessoa de Deus. Ele podia estar no campo de concentração, mas o campo de concentração não estava nele, porque quem cuidava da vida dele era Deus. É impressionante. É impressionante. Nós podemos dizer, nós estamos no meio da pandemia, mas a pandemia não está em nós. Nós estamos no meio do vale da sombra da morte, mas o vale da sombra não está em nós. Por isso é que nós podemos caminhar firme, independentemente de qualquer situação. Que Deus livre a você, a mim, a nós, igreja, do medo da morte. Porque ele já fez isso para nos livrar do medo da morte. Ele já fez o que ele tinha que fazer. E o que ele fez foi perfeito. Eliminou aquele que tinha o poder da morte. Agora, sobre nós, só existe um poder, que é o poder da vida, que é o poder da esperança, que é o poder do novo amanhecer. Seja aqui nessa terra ou na presença do Pai, onde a nossa morada já está preparada por Jesus, irmãos, a nossa vida, ela não tem outro sentido, a não ser a eternidade com o Senhor. Seja aqui, ou seja lá do outro lado, né, na presença do nosso Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus dê a você essa convicção e que nesses dias onde as pessoas estão apavoradas, com medo de morrer, você seja uma ponta de esperança. Para aqueles que estão afastados da igreja, você leve uma palavra de exortação. É tempo de se arrepender, meus irmãos. É tempo de parar de pecar. É tempo de se voltar para o Senhor. É tempo de reconciliação. E nós todos aqui precisamos nos unir para dizer isso para as pessoas. Mas não lá na igreja, levando a pessoa na igreja. Não, é cada um no seu mundo, cada um no seu espaço, é no trabalho, é em casa, é na família. É dizer para as pessoas, corra para os pés do Senhor, porque nós não sabemos o amanhã. Nós não sabemos. Se há esperança, há certeza, há paz no coração, mas tem muita gente que precisa de pessoas com esperança para levar a esperança a elas. Que Deus te fortaleça e que Deus tire de você qualquer ponta de receio da morte, porque nós estamos escravizados pela vida. Hoje nós somos escravos da vida, nós temos que amar a vida, mas não é amar o mundo, é amar a vida de Deus, a vida com Deus, né? A nossa caminhada com Ele.